E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo não tá nada bem. O vídeo de hoje começa com uma história triste, que não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas é uma história triste e eu preciso desabafar brevemente aqui com vocês. Bom, esse vídeo que vocês estão prestes a assistir é, na verdade, a segunda versão desse vídeo. Isso porque a primeira versão eu gravei em live, teve participação especial do BH, inclusive, da Tropa Antimilitância, né, o Mídia BH, só que eu perdi o vídeo. Eu perdi tudo. Na verdade, eu fui banido da Twitch pela segunda vez, praticamente pelo mesmo motivo, e pior do que ser banido e ficar sem poder fazer live por um período de 7 dias, 14 dias, é o fato de que eles não permitem que eu utilize o VOD do dia do banimento. Pra quem não sabe, é o vídeo que fica salvo da live que você pode acessar depois. E eu sei que algumas pessoas nos comentários vão falar, pô, mas você deveria gravar no seu computador ao mesmo tempo em que transmite na Twitch pra isso não acontecer, mas assim, não é como se isso fosse uma coisa normal de acontecer. Por mais que já tenha acontecido uma vez, em mais de 2 anos que eu faço live, só tinha acontecido uma vez. Paciência, né? Enfim, eu provavelmente agora vou migrar da Twitch pra Kick. Pelo menos eu vou fazer um teste, indicação do querido Giga aí da Liga Nerdola, porque aparentemente lá eu corro menos riscos de ter esse tipo de problema. Então eu já conto com a presença de todos que me acompanhavam nas lives da Twitch. Por favor, acompanhem as lives na Kick agora. Pelo que eu sei, é uma plataforma com muito mais liberdade, onde eu posso falar sem me preocupar tanto. Provavelmente não vou ficar sendo banido por besteira. E que apoia mais o criador também. Porém, tem menos audiência, tem menos gente na Kick. Então por isso eu preciso muito que vocês migrem da Twitch pra Kick, pelo menos pra poder continuar assistindo as minhas lives. Porque se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir levar o público da Twitch pra Kick, vai ser realmente muito bom pra mim. Continuar transmitindo pra vocês sem essa preocupação, sem esse medo de receber um banimento imbecil. E pra quem tá se perguntando qual foi o motivo do ban dessa vez, bom, na primeira vez tinha aparecido uma estátua da Nicki Minaj, uma estátua que está exposta num museu, mas como a estátua estava com pouca roupa, né, como a Nicki Minaj geralmente aparece em público mesmo, e numa posição meio sensual, a Twitch decidiu que aquele conteúdo era muito problemático e ofensivo e decidiu me banir. Mesmo que você pode abrir agora a Twitch e na home vai estar lá um monte de mulher com bem menos roupa que a Nicki Minaj em posições muito mais eróticas, mas tá tudo bem, não acontece nada com elas. O problema é a minha live, onde a estátua aparece por 1 minuto. E dessa vez o que apareceu foi um frame de um filme da Zendaya. Então não aparece nada explícito, mas apareceu esse frame porque tinham compartilhado um tweet onde esse frame aparecia, mas era só um frame estático com a Zendaya lá, e esse foi motivo suficiente pra derrubar o meu perfil, me manter suspenso por um tempo e impedir que eu acessasse o VOD. Eu já tinha gravado 2 horas e meia de conteúdo naquela live e eu provavelmente perdi tudo. Eu tentei apelar, mas sem esperança de conseguir recuperar pelo menos os outros conteúdos que eu tinha separado. Então assim, infelizmente talvez eu não esteja no melhor clima pra esse vídeo, porque eu estou tendo que refazer ele todo. E inicialmente eu tinha feito o react do vídeo todo do Thiago Braga, do Brasão de Armas, um vídeo que o Giga fez ali também, que eu separei, e o react do vídeo inteiro do Peter também. Só que agora já são 3 da manhã e eu pretendo lançar esse vídeo logo cedo, nessa hora que você provavelmente tá vendo. Então eu vou acabar dando uma agilizada no react pra focar nos principais pontos da polêmica mesmo. Ou seja, o conteúdo completo e original vai ficar só pros guerreiros que estavam lá na live assistindo ao vivo, porque infelizmente agora aquele vídeo se perdeu pra sempre. Dito isso, vamos começar com o vídeo do Thiago Braga. Ele faz uma análise histórica de todo o trailer, então ele aponta vários elementos interessantes, como a utilização de lanças por parte dos samurais, o que é historicamente mais preciso. Ele mostra como as armaduras também estavam bem representadas. Elogia a ambientação do jogo, ou seja, existem coisas que estão historicamente precisas. Porém, também tem algumas coisas que o Thiago não gosta muito, né? A forma como eles romantizam os ninjas, é aquela representação do ninja da cultura pop que a gente está acostumado, o ninja assassino, o ninja super habilidoso, que usa shuriken, que tem uma vila ninja. Ele fala que isso não existiu na verdade. Quem já assistiu os vídeos do Thiago sobre esse tipo de conteúdo sabe muito bem o que ele fala. Tudo isso é muito interessante e muito divertido, tá? Eu recomendo que você assista o vídeo do Thiago pra ver a opinião dele sobre essas coisas. Vale pelo entretenimento, mesmo que você, otaku, assim como eu, possa ficar com o coraçãozinho despedaçado ao ver ele criticando as katanas, as shurikens. Ainda assim é um conteúdo excelente que vale muito pela curiosidade. Mas a gente vai focar na parte que importa, né? Que é a parte sobre a polêmica do Samurai Negão. Ele existiu, não existiu? Faz sentido, não faz? O que o mestre Thiago Brabo tem a dizer sobre isso? E esse aí, senhoras e senhores, é ninguém mais, ninguém menos do que o grande Yasuke. Ou pra quem não fala o japonês samuraico tão bem quanto eu, Yasuke. Ou pros mais íntimos, Nenê. Diz que ele não é a cara do Nenê. Ele é parecido, mas eu acho que a pronúncia correta é Yasuke,
porque os japoneses, quando tem o SU, eles fica quase mudo, né? É tipo o Sasuke, então é Yasuke. Só que provavelmente o Thiago Braga assistiu muito mais Yu Yu Hakusho, né? Daí tinha o Yusuke, então tem essa sílaba bem marcada mesmo. Hoje, provavelmente, se fossem dublar, do jeito que estão dublando os animes atuais, tentando pegar a pronúncia mais próxima do japonês, não seria Yusuke Urameshi, seria Yusuke. Quem diria que eu iria corrigir o grande Thiago Brabo, hein? Essas correções chatíssimas sobre pronúncia, porque ficam corrigindo do jeito que ele fala katana, que ele fala todo tipo de coisa. Só entrei no bonde aqui agora, sendo esse chato também. Mas eu entendo, nem todo mundo é versado na arte dos animes, que nem eu, que já assisti vários. Então, assim, né? O japonês aqui é outro nível. Mas vamos lá. We must learn to trust. Rebuild. Vamos lá. É o seguinte, galera. Esse negócio do Yasuke vai dar uma cadeia. Mas vamos lá, vamos fazer uns comentários rápidos aqui, porque esse cara aqui vai ser um dos maiores motivos das maiores tretas da história da internet. Realmente. Mas só pra resumir pra vocês aqui então, porque eu vou explicar em mais detalhes assim que o jogo sair. Tudo que a gente sabe sobre ele são apenas fragmentos isolados de pouquíssimas fontes, sejam fontes japonesas mesmo ou fontes europeias, tentando trazer um pouco de identidade pro Yasuke, mas a gente não sabe, por exemplo, onde ele nasceu na África, o fato de ele não ter um sobrenome conhecido. Então muita coisa da Essa parte do sobrenome, inclusive, eu já vi que é bastante polêmica, porque tem gente que fala que esse é um motivo pelo qual dá pra saber que ele não foi um samurai de fato, porque ele sequer chegou a ganhar um sobrenome. Mas vamos ver a explicação do Thiago primeiro. A biografia do próprio Yasuke a gente nem sabe. Então a maior parte do que a gente sabe sobre ele vem de algumas fontes do português Luiz Frois, que inclusive eu já citei pra vocês aqui no meu vídeo sobre o Shogun, que foi um dos cronistas mais importantes desse período do Japão. E a gente tem as próprias crônicas do Oda Nobunaga. Então no máximo que a gente consegue fazer aqui é juntar esses fragmentos do Luiz Frois e do Oda Nobunaga e algumas outras fontes menores e tentar formar um pouco mais da personalidade, do caráter, das ações, do que Yasuke foi realmente dentro do Japão. Mas quem a Ubisoft colocou como personagem principal do jogo? E dá uma olhada nisso aqui, senhoras e senhores. Trailer internacional e o trailer da Ubisoft Brasil. E o trailer japonês tem mais dislike ainda. E pra mim isso é o mais sintomático. Porque quando você faz um jogo ambientado num período histórico japonês e os próprios japoneses olham pra isso e falam que tá horrível, que eles não gostaram, que aquilo não representa a história deles, eu acho que tem um grave problema. Porque o público, o povo que você decidiu representar está detestando a representação. Algum erro a Ubisoft cometeu, né? Mas vamos continuar aqui, já falamos mais sobre. Os fãs estão se manifestando, e por uma razão muito simples. Por que colocaram um cara irrelevante para a história japonesa no período mais relevante da história japonesa como personagem principal do jogo? Repito aqui, Yasuke existiu, esteve no Japão, pode ou não ter sido um samurai, mas nada disso muda um fato simples e objetivo. Ele não teve relevância nenhuma para a história do Japão. Então, o Thiago fez a pergunta, né? Por que colocar esse personagem? E eu respondo, lacração. Sim! Oh, falou a palavrinha proibida. Sim, é lacração. É lacração mesmo. E é muito fácil entender isso. Até então, Assassin's Creed seguia por um padrão bastante óbvio de colocar um protagonista com uma etnia que fizesse sentido na história. Então, tem um Assassin's Creed que se passa na Itália, o protagonista é um italiano. O Assassin's Creed focado ali nos piratas tem um protagonista europeu. E é engraçado, tá? Porque esse protagonista europeu do Assassin's Creed Black Flag, eu acho, eu não lembro bem se o nome é esse, mas esse protagonista foi contestado pelos lacradores, porque eles disseram, quando teve esse jogo aqui, onde colocaram um pirata pra ser um europeu branco, aí ninguém reclamou. E sim, a maior parte dos piratas são europeus, é previsível isso, né? A Europa era quem dominava os mares, quem tinha o maior número de embarcações, quem tinha embarcações mais avançadas, então, obviamente, era o cenário ideal para a existência dos piratas. Então eles até tentaram reclamar, né, que teve alguma representação ali que não fazia muito sentido, mas não, mesmo quando tem um protagonista de outra região em jogos antigos, geralmente sim, ali existe uma explicação melhor, porque é a continuação de um arco onde o protagonista italiano, a gente está vendo as origens dele, então ele também está em uma outra localidade, porque em geral a Ubisoft simplesmente não inventava a moda e colocava um protagonista local para representar ali aquela região que estava sendo explorada. Nesse caso, a gente tem um Assassin's Creed que se passa num dos períodos históricos mais esperados pelos fãs, porque, quem é que não gosta, né, dessas histórias de ninjas, de samurais? A cultura japonesa é muito rica, é muito popular. Então, esse capítulo de Assassin's Creed vinha sendo muito aguardado. E aí, quando finalmente entregam isso pros fãs, o protagonista é um africano. O grande herói do período mais relevante da história do Japão vai ser um africano e não um japonês. Vocês sabem que se fossem contar a história do Assassin's Creed África com um protagonista viking, um protagonista nórdico, com um branco, loiro, com um ruivo, todos os lacrolas que agora estão tentando justificar, falando, não, mas o Yasuke existiu de verdade,
estariam rejeitando completamente o jogo, né? Pô, você vai representar a África e o grande salvador da África vai ser um viking? Não soa como uma falta de respeito à cultura local? E é engraçado, né? Porque os lacrolas geralmente são os que defendem esse argumento imbecil de apropriação cultural. Que é imbecil na maior parte dos casos, mas isso que eles fazem é apropriação cultural. Isso sim, você pegar todo tipo de história, de lenda, de mitologia europeia e forçar pra adaptar ela de uma forma que ela seja protagonizada por africanos, isso é um tipo que realmente faz sentido, assim, você falar que é uma apropriação cultural escrota. Você tá apagando a cultura local pra enaltecer uma diversidade super forçada. Ah, mas o Yasuke existiu de verdade. Aí que tá. A inspiração num personagem histórico real, nesse caso, é a desculpa pra forçar a barra e lacrar. Porque é óbvio que todo mundo vai olhar pra isso e vai perceber que é bizarro você fazer finalmente o Assassin's Creed se passar no Japão e o protagonista não ser japonês. A questão não é a precisão histórica, porque os outros protagonistas são criados, eles são inventados. E se tivessem inventado um protagonista japonês, ninguém estaria reclamando, porque estaria seguindo pelo mesmo padrão. Só que justamente quando decidem focar num personagem histórico real, eles não fazem isso pra trazer mais realismo pro jogo. Eles fazem isso pra ter a desculpa pra poder colocar um africano pra protagonizar uma história do Japão feudal. E se nós, que simplesmente somos fãs dessas histórias de samurais e de ninjas, já percebemos que isso é uma lacrada muito forçada e já incomoda em parte por você perceber que pra Ubisoft tá ok você desrespeitar toda a cultura asiática pra simplesmente forçar essa representatividade num local onde ela não faz sentido, por mais que ele tenha existido historicamente, ele não teve esse peso, ele não teve essa relevância e ele definitivamente não representa os japoneses. É só você pensar no seu sentimento se decidissem fazer um Assassin's Creed Brasil e o grande herói do Assassin's Creed Brasil fosse o Maradona. Olha só, o Maradona de fato já veio pro Brasil. Ele já esteve aqui em alguns momentos. Ele tem uma certa conexão com o Brasil por causa dessa rivalidade Brasil e Argentina. Mas o Maradona representa os brasileiros? Já que a gente pode pirar completamente na história, simplesmente pega um personagem que existiu, mas muda ele completamente, a gente pode fazer que o Maradona, ele era um grande assassino que viajava pelas eras, depois que ele cansou, ele decidiu virar um futebolista. E ele foi o grande salvador do povo brasileiro. O Maradona foi o cara responsável por salvar o Brasil. Ele se tornou agora a figura histórica mais importante do Brasil, pelo menos nesse jogo. Mas é só um jogo. Você não se sentiria ofendido? Você não pensaria que droga de representatividade brasileira é essa, mano? Quando finalmente vão fazer um jogo que se passa aqui no nosso país, colocam como grande herói o Maradona? É claro que é um exemplo imbecil, mas é pra mostrar, pelo menos assim, tentar fazer vocês entenderem por que os japoneses especialmente estão tão revoltados com isso. E assim, não é a primeira vez que retratam a história do Yasuke na cultura pop, tá? Existem vários filmes, várias séries, animes, inclusive. Eu lembro de ter assistido Samurai Champloo quando era menor lá no Cartoon Network. Tem o Afro Samurai também. Eu não sei se é exatamente sobre a história do Yasuke, mas são samurais negros. Isso já aconteceu antes. Só que tem uma diferença pra essa representação aqui da Ubisoft, que é basicamente o que define uma lacrada. Essas outras obras, elas são completamente originais. Não é uma continuação, não é uma sequência, não é um universo estabelecido que já possui uma ampla base de fãs. Inclusive, vi muito lacrola pegando um jogo como exemplo, que foi esse aqui, pra mostrar. Olha só, fizeram um samurai branco e loirão e ninguém reclamou, né? Aí tá tudo bem. Olha, eu nunca joguei esse jogo, então pra mim não faz diferença. Só que isso aqui, pelo menos, é um jogo original, uma franquia original. Então, eles não estão deturpando uma franquia que já é amada por uma base de fãs anterior, que tava ansiosa esperando por esse capítulo que se passa no Japão. Essa é basicamente a diferença entre você criar uma nova princesa da Disney negra ou indígena, tipo a Moana, e você pegar uma princesa que já existe, que já é amada por muitos fãs, e transformar em negra, como no caso da Ariel. Teve alguma reclamação sobre a Moana? Assim, dá pra contar nos dedos, né? Em geral, simplesmente é a nova princesa da Disney e beleza, o pessoal só foi lá, assistiu, gostou do filme, ou não gostou do filme, mas fazia todo sentido a Moana ser do jeito que é. Agora, quando pegam uma lenda europeia, se não me engano uma lenda dinamarquesa, e mudam a região onde ela se passa pra justificar que agora a princesa não é mais branca e ruiva ou loira como no original, mas enfim, ela não é mais como na versão da Disney anteriormente, e agora ela é negra, é claro que as pessoas que eram fãs daquela versão da Ariel, que era branca e ruiva, vão ficar indignadas com a mudança, porque elas não estão mais vendo ali a personagem que elas gostavam. E é uma lacrada.
O objetivo de fazer isso é a lacração, é a agenda woke. Foi exatamente isso que fizeram com esse jogo do Assassin's Creed. E assim, eu já falei em outras oportunidades, né, uma coisa que parece redundante, mas ainda assim você precisa pontuar. Eu só me importo realmente com a lacrada quando eu me importo com a obra. Então, eu pessoalmente não tô nem aí com o fato de que o protagonista desse Assassin's Creed vai ser o Yasuke, vai ser um samurai negão. Eu não me importo porque eu não ia jogar de qualquer maneira. Eu joguei os primeiros Assassin's Creed, eu gostava, mas acabei cansando um pouco do jogo. Foi um dos poucos jogos que eu senti esse cansaço de uma fórmula muito parecida e acabei deixando de jogar e continuar acompanhando a franquia. Então eu não ia jogar de qualquer maneira. Por isso, eu não tô nem aí com essa lacrada que fizeram. Agora, se eu ainda estivesse jogando, se eu fosse um desses fãs que tá esperando ansiosamente pelo Assassin's Creed que vai acontecer no Japão, e eles me entregam essa história, forçando a barra pra caramba, pra colocar todo o protagonismo em cima do único africano, do único personagem negro que existiu ali naquele período, e ainda dividindo o protagonismo com uma garota ninja que consegue dar porrada em todo mundo, sim, já bate aquele desânimo, porque você percebe que a preocupação primária dos caras não é com a qualidade, é com a diversidade, em atingir as demandas da ESG, da Sweet Baby Inc., porque a gente sabe que isso não é uma questão de liberdade criativa, não é a tal da licença poética. Eles não estão fazendo isso porque eles acham que vai ser muito mais legal contar a história do Yasuke dessa vez. Eles estão fazendo pra lacrar, e é óbvio. Então, a precisão histórica é o de menos. Realmente, ninguém estava esperando que o jogo fosse super preciso historicamente. A única coisa que os fãs esperavam é que o protagonista de Assassin's Creed no Japão fosse japonês. Assim como esperariam que o protagonista do Assassin's Creed África fosse africano. E que o Assassin's Creed do Brasil tivesse um protagonista brasileiro. Não é muito difícil de entender, né? Pelo amor de Deus. E eu vou além, tá? Pra mim, isso aqui, que é a tal da apropriação cultural tóxica, né? Se existe alguma apropriação cultural, é isso que eles estão fazendo aqui. Isso, na verdade, é um grande insulto aos africanos no geral. Porque sabe a impressão que realmente dá quando você vê esse tipo de coisa? É que, pô, a cultura africana, ela é tão desinteressante, ela é tão chata, ela é tão insignificante, que ninguém quer contar uma história que se passa na África. Ninguém quer contar as histórias dos africanos. Deixa os africanos lá, vamos contar a história legal mesmo de samurai, de ninja. Isso que é história legal que todo mundo quer ver. Aí a gente coloca um africano pra protagonizar essa, porque se fosse fazer uma história na África, ninguém ia querer, ninguém ia estar nem aí, não ia ser legal, não tem conteúdo lá. Cara, vocês percebem como isso é praticamente um insulto a toda a cultura africana? Se quer fazer um Assassin's Creed com um protagonista africano, por que não fazer um que se passa na África? E novamente, vocês acham que não ia ter choro se o protagonista do Assassin's Creed de África fosse um viking ruivo? Ou fizesse um Assassin's Creed focado na cultura egípcia e o grande salvador do Egito fosse um inglês loiro, branco, de olhos azuis? Existindo ou não ao longo da história, esse ia ser o cara, ia ser o protagonista da história egípcia. Os lacrolas iam ser os primeiros a reclamar. E digo mais, se ao contrário eles decidissem fazer o Yasuke ser um vilão desse jogo da história japonesa, os lacrolas também iam reclamar. Iam falar, então o único negro da história do Japão ali, né, do período dos samurais, é um vilão. Tem que ser um cara mau, um cara ruim, né? Tem que ser o grande vilão. Só pode ser uma pessoa que você precisa derrotar, uma pessoa podre, uma pessoa mau caráter. Aí estariam acusando a Ubisoft, ao invés de lacrar, estariam acusando de quê? Você sabe, né? Do ismo lá. Só que o que eles fizeram aqui foi basicamente o contrário. Então, o grande salvador do Japão, o protagonista da história de Assassin's Creed no Japão é o único africano que tava por lá. Ele vai ser o cara muito melhor do que todos os japoneses, do que todos os asiáticos. Por que isso não é desrespeitoso com a cultura asiática, pô? E repito, fossem simplesmente contar a história dele num jogo completamente original, que não tá ligado a nenhuma outra franquia e que já não tinha os seus padrões bem estabelecidos, a galera compraria isso muito mais facilmente, como já comprou as histórias do Yasuke em outras adaptações. Só que dessa vez foram mexer com também a fanbase de Assassin's Creed, que é um jogo super aclamado. E é por isso que a repercussão acaba sendo muito mais negativa, e é por isso que a galera começou a ir mais atrás ainda da história do Yasuke. E aí, é óbvio, também começaram a mostrar que historicamente isso é um absurdo, porque ele é um personagem irrelevante, é um personagem que as pessoas sequer têm certeza se de fato foi um samurai, e aí tem essa questão que tá sendo bastante debatida, tem umas pessoas falando que na verdade ele era um escravo, que só segurava as espadas,
do seu senhor e que em algum momento ele foi um guarda-costas, então ele até pode ter entrado em alguns combates, mas depois que seu senhor morreu ele acabou também sendo escravizado de novo, então, assim, ele só foi um escravo durante a maior parte do tempo. Discutivelmente foi um samurai, nem sabem se realmente foi, mas definitivamente não teve um peso histórico muito grande, e esse personagem, praticamente desconhecido, é utilizado, como o Thiago Braga disse, para ser o grande protagonista do período mais importante da história do Japão, no lugar de vários japoneses que realmente foram importantes e relevantes para aquele período. E o Thiago, inclusive, ele dá umas sugestões muito boas também no vídeo. Por isso, principalmente os fãs japoneses estão revoltados, e com razão. Quando Assassin's Creed finalmente chegou no Japão, eles colocaram como personagem principal um cara que não é japonês e não tem nada a ver com a história do Japão. Por que não colocaram um grande guerreiro, o Ezugi Kenshin, que foi um dos maiores do período Sengoku? Por que não colocaram o Yasuke como uma side quest, um personagem que você encontra pelo caminho? Imagina que maneiro. Mas não. Essa é uma ótima ideia. Exatamente, poderiam inclusive fazer uma side quest com o Yasuke, mas cara, dá pra ele o papel de protagonista. Então o protagonista vai ser ele e uma outra ninja, que essa sim é inventada, que vai ser a grande badass da história. Isso é pura lacração, mano. É o ativismo woke mais óbvio que existe. Mas o fato é que Yasuke é só um evento curioso na história do Japão. Mais nada. De qualquer forma, vamos lembrar que a Ubisoft é uma empresa privada e tem o direito de fazer o que quiser. E os fãs têm o direito de criticar e não comprar. Mas... E estão criticando bastante. Parece que as ações da Ubisoft, inclusive, já caíram depois disso aqui, tá? E aí entra aquela polêmica também, eles estão fazendo isso porque quando o pessoal tá falando muito da polêmica, isso é bom pro jogo. Isso já passou, tá? Já não é mais assim. Esse negócio de não existe marketing negativo, falem bem ou falem mal, o importante é que falem de mim, não é mais desse jeito. A gente tá vendo que muitas vezes o marketing woke que gera polêmica dá prejuízo no final do dia. É o que tá acontecendo com a Disney em praticamente todos os últimos lançamentos. Não falaram bastante do filme da The Marvels, só que falaram negativamente. Falaram, pô, esse filme vai ser uma porcaria, isso aqui vai ser super lacrador, as personagens mais lacradoras do UCM. Resultado, foi o maior fracasso da história do universo cinematográfico da Marvel. Então, cadê aquela coisa de usar polêmica pra chamar a atenção do público? Não funciona! Quando não tava polemizando pra chamar atenção, as bilheterias eram todas recorde atrás de recorde. Aí começam a polemizar em cima de pauta woke e as bilheterias são fracassos retumbantes. Isso está acontecendo em tudo que é obra. Então não existe mais essa coisa de eles estão fazendo isso só para chamar atenção. Esse jogo, ele tem grande chance de flopar por causa disso. Muita gente que estaria louca para simplesmente jogar um Assassin's Creed porque se passa no Japão, finalmente estava esperando ansiosamente pelo Assassin's Creed que vai ter ali, né, para você vai poder jogar com ninjas e samurais. Pô, tava louco para jogar esse jogo. Muitos agora não vão querer jogar porque viram que é mais um jogo cumprindo aí cotinha de ESG e Sweet Baby Inc. e indo por esse caminho. O Ubisoft tem um histórico de lacração e tem um histórico, inclusive, bem problemático aí do que o estúdio faz com seus funcionários. Então, é aquela coisa, o estúdio que tenta fingir que é bonitinho e inclusivo, mas que nos bastidores tá cheio de esqueletos no armário, né? E tem muita polêmica, tá todo mundo falando. Tá falando mal. Estão dando dislikes. Vão boicotar esse jogo, muito provavelmente. E ao contrário do boicote dos Lacrolla, que tentaram boicotar Hogwarts Legacy e transformaram esse no jogo mais vendido do ano, o boicote dos Nerdolas geralmente funciona. Funcionou em 99% dos últimos lançamentos. Alguns vai, mas e a Barbie? E a Barbie nem se vendeu como um filme feminista inicialmente, tá? Então tem muita controvérsia em cima da Barbie, que se escorou muito na marca da Barbie, que é muito forte. Mas, de qualquer maneira, é um ponto fora da curva. Praticamente todas as outras obras woke estão flopando, estão tendo vendas ridículas, ou abaixo do que poderiam se não tivessem lacrado. E talvez esse seja mais um caso. Claro que Assassin's Creed ainda é uma franquia muito grande. Difícil imaginar que o jogo não vai vender bem. Mas eu acredito de verdade que se não tivessem comprado essa polêmica idiota e simplesmente tivessem feito a receita mais óbvia, que é colocar um protagonista japonês, né, no período japonês ali, vão contar uma história no Japão, protagonista japonês. Se simplesmente tivessem ido por esse caminho, eu acredito de verdade que esse jogo iria vender muito mais. Dito tudo isso, vamos entender um pouco mais da história do Yasuke e entender por que a Ubisoft então decidiu colocar ele no jogo, né? E o Giga fez um excelente trabalho mostrando pra gente quem realmente foi Yasuke, a verdadeira história dele. Yasuke, o samurai negro, criou o Japão, criou o povo japonês e sua língua. Ele chegou pela primeira vez a Honshu no final do século XIV, após uma longa travessia de natação, vindo direto de Wakanda. Não havia nada na ilha além de vegetação e vida selvagem, então ele usou sua melanina mágica para criar todas as pessoas. No entanto, essas pessoas, que viriam a ser conhecidas como japoneses, não herdaram sua compleição belíssima e repleta
repleta de melanina, pois essa substância era a fonte primária de seu grande poder superior e compartilhá-la simplesmente o enfraqueceria. Yasuki estava solitário, mas sua mãe não criou nenhum bobinho. Ele não iria distribuir poder para qualquer um, nem mesmo para suas próprias criações. Por conta dessa falta de melanina, as pessoas que ele criou ali ficaram um pouco, digamos, amarelas. Elas tinham cabelo preto e belos olhinhos em formato de amêndoa. Não eram muito diversificadas, é verdade. E para ser bem sincero, Yasuki costumava dizer que eles eram todos iguais. Yasuki ensinou seu povo a língua japonesa, que ele mesmo inventou sozinho. Afinal, ele não era apenas poderoso, ele era um estudioso também, e não haviam limites para tudo o que ele poderia alcançar. Ele deu a eles a civilização, ciência, medicina, treinamento de autodefesa e leis. Seu povo recém-criado reverenciava, erigindo muitas estátuas em sua semelhança e monumentos de adoração. Yasuki escolheu seus 7 servos mais leais e os fez samurais. Eles eram guerreiros especiais de elite, mas claro, calma, Yasuki foi o primeiro e mais especial dos samurais. Ele era o primeiro, viu? Não se esqueça disso. Afinal de contas... E o mais especial, também é importante destacar, ele é o mais especial. Ele é o grande samurai da história do Japão. Vocês estão entendendo agora por que a Ubisoft escolheu esse cara para ser o protagonista? Porque é isso, é o cara que criou o Japão, que criou os samurais, que criou a língua, as leis, que criou tudo por lá. Por isso ele merece, né? Merece ser alçado a esse patamar aí pela Ubisoft. Foi ele quem inventou os samurais. Yasuki forjou a lendária katana Masamune. Quando o grande kaiju Godzilla atacou o Japão, foi Yasuki quem sozinho o repeliu para as profundezas do oceano usando essa incrível lâmina. A sociedade japonesa prosperou por centenas de anos com Yasuki, até que então o homem branco chegou. Vai estragar tudo, claro. Os brancos claramente invejavam Yasuki, seu poder e seu povo. Eles bombardearam o Japão até sua destruição, causando uma devastação nunca antes vista. Infelizmente, nem Masamune e nem a magia da melanina mágica foram páreo para esse armamento. Eles destruíram Yasuki, apagaram-no das memórias de seu povo e reescreveram toda a história japonesa, deixando-o apenas como uma mera nota de rodapé. Os japoneses esqueceram-se de Yasuki e a diversidade não mais era sua força vital. Tornaram-se homogêneos e quase xenofóbicos, ensinados a rejeitar qualquer um que tivesse uma linhagem diferente. Porém, agora, graças a alguns ocidentais muito corajosos e subversivos, sua verdadeira história finalmente poderá ser contada e o Japão será novamente reintroduzido ao seu herói glorioso. Yasuki, o grande, o primeiro e único samurai negro de todos os tempos, da Galáctica do Mundo Pulsante e coisa e tal. Sejam todos muito bem-vindos ao Assassin's Creed Shadows. Grande história, né? Tem como não se emocionar com uma bela história dessas? É isso, não podemos aceitar menos do que isso da representação africana, porque os africanos, como todo mundo sabe, eles são superiores porque eles possuem o poder da melanina, então eles são muito melhores do que todos os outros, eles têm que ser os grandes protagonistas de todas as obras, na verdade. Se uma obra não tem um negro como protagonista, ela está errada, porque os negros são melhores do que todos os outros em absolutamente tudo, e eles precisam ser os grandes protagonistas, e se você não concorda com isso, você com certeza só pode ser racista. Sabe o que é legal? É que esse vídeo, essa paródia aqui que o Giga fez, ela parece muito bizarra, tipo, nossa, como ele forçou a barra, mas existem militantes do movimento negro que defendem basicamente isso. Eu já trouxe aqui pro canal um vídeo de um cara, um rapper famoso lá no Japão que chama Nick Cannon, que participou de um podcast onde ele falava isso, ele falava que a melanina dava poderes pra eles, que os negros eles eram superiores por causa dessa melanina e que os brancos são animais selvagens, e contava a história dos vikings pra mostrar como os brancos eram selvagens. E, cara, é isso. Ele acredita naquilo, ele vai no podcast, fala aquilo. Então existem ativistas do movimento negro com esse discurso. Parece muito louco, parece muito bizarro, mas eles existem. Eles vão em podcast e falam abertamente como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se não fossem racistas, como se não estivessem defendendo um tipo de supremacia racial. Enfim, agora que a gente deu a visão nerdola, vamos dar uma olhada no vídeo do Peter. Esse vídeo não repercutiu muito bem. Eu não tinha assistido ele ainda, eu assisti a primeira vez na live pra fazer o react original. Agora eu já assisti, né? Então eu já sei, a gente vai pegar o principal argumento que ele apresenta. Então vamos dar uma olhada. A introdução que o Peter faz já é bastante polêmica, saca só. Galera, o trailer de Assassin's Creed Shadows gerou uma tempestade na internet, foi tipo um furacão, né? Fazia tempo que eu não vi uma polêmica tão ferrenha, e eu vou dizer pra vocês, é tão assustadora essa polêmica. Os números de dislikes do trailer do jogo lá no Japão, e até do trailer daqui no Ocidente, foram assustadores, os dislikes. Nerdolas e lacrolas voltaram a guerrear. Até os historiadores estão guerreando, se xingando. E sendo bem sincero com vocês, nesse vídeo, eu tenho a resposta definitiva pra essa questão. Eu acho que esse é o tipo de caso que o Enet tem a responsabilidade de falar a coisa certa. Então vamos lá. Essa foi uma introdução muito ousada do Peter, porque, cara, ele pegou pra ele a responsabilidade de dar a resposta definitiva e de se posicionar sobre um assunto muito sério
trazendo aí a posição certa, né? E o problema é que ele errou. O problema é que o Peter se equivocou. Então, assim, ele assume essa responsabilidade e entrega algo que é extremamente controverso, porque a recepção desse vídeo dele não foi positiva, e o próprio Peter acho que vai acabar fazendo, vai precisar fazer. Na verdade, ele já confirmou que vai fazer um outro vídeo pra falar sobre isso e explicar um pouco melhor a posição dele, porque até então ele meio que caiu de paraquedas. Ele vai falar isso. Vamos ver o começo do vídeo, porque assim, na live, como eu já disse, eu reagi ao vídeo inteiro. Mas o Peter fica muito preso a um único argumento. Então a gente vai ver esse argumento que ele já apresenta logo no começo e a gente fala sobre ele, porque vai ser o vídeo inteiro praticamente batendo nessa tecla. E ao meu ver, o grande erro do Peter foi esse. Ele bateu no argumento errado. Então vamos dar uma olhada. Bom, essa altura acho que todo mundo tá por dentro da treta do Yasuke em Assassin's Creed Shadows. Os japoneses, os gamers, uma boa parte dos nerdolas estão realmente bravos. Estão uns 4 dias falando sem parar nisso aí. O debate tá sério. Bom, agora vocês que não estavam inteirados estão, porque eu já expliquei tudo, né? Mas vamos lá. O debate é sério. Como é que é o debate? Qual foi? O que o Peter entendeu do debate? Tá sério, inclusive, entre os historiadores. Olha isso. Eu vi alguns historiadores, aliás, alguns historiadores até japoneses mesmo, falando que o Yasuke foi sim um samurai brabo, conhecido por ter a força de 10 homens, né? Que ele tinha uma posição de prestígio na casa da Mio Oda Nobunaga, lá no período Sengoku. Mas também vi outros falando que ele era um Zé Ninguém, era só um serviçal do Oda Nobunaga, que ele era um escravo, que ele não passava de um retainer, né? Que ele seria só uma espécie de escudeiro. E também vi alguns... É basicamente isso, ele segurava, ele carregava as espadas e em algum momento, aparentemente, ele chegou a servir como guarda-costas, mas não chegava a ser um samurai, né? Não tinha todo o treinamento samurai. Aparentemente vai mais para essa direção. Só que ele já tinha sido muito romantizado antes, justamente porque é uma história curiosa, né? Um samurai negro. Então, já tinham romantizado essa história antes. E até então, as pessoas simplesmente aceitavam e ficavam de boa. Quando decidiram colocar ele forçadamente nessa franquia de Assassin's Creed, o pessoal começou a questionar mais a história real do Yasuke, e aí acabou desprestigiando o personagem. Isso é interessante. É até uma coisa que o Peter fala em determinado momento do vídeo, mas vamos seguir para ouvir um pouco mais do argumento dele. Chegando ali no meio termo, sabe? Dizendo que ele não era aquele brabão todo, mas também não era um escravo. Ele tinha, sim, o respeito do Oda Nobunaga, era guarda-costa dele. Enfim, com tantas versões diferentes, com tanta página do Wikipedia do Yasuke... Ele era escravo, aí serviu de guarda-costas do Oda Nobunaga e depois que ele morreu, ele voltou a ser escravo. Pelo que eu vi, foi isso, mas também não sou historiador. Mas como o próprio Thiago, que é historiador e dos bons, como ele próprio disse... É uma história nebulosa, não se sabe muito sobre ele realmente. Então são poucas coisas que você tem para usar como fontes reais de informação. Você simplesmente sabe que ele de fato existiu, mas sabe pouco sobre ele. E é controverso afirmar que ele chegou a ser realmente um samurai. E aí você pega essa figura que nem se sabe se foi samurai de fato para ser o grande protagonista da história. Sim, eles fizeram isso para lacrar. E o contexto histórico é só para tentar justificar a lacrada. Porque se não tivesse justificativa nenhuma, óbvio que qualquer um bateria o olho e pensaria: mano, por que do nada o protagonista dessa história no Japão é um negro? Ah, é porque existiu mesmo esse cara. Ah, tá, ele existiu. Então, teoricamente dá uma suavizada. Só que não dá porque continua sendo um desrespeito com os asiáticos em geral, né? Os japoneses. Quando chega a vez de contar a história deles, não é nenhum japonês que vai ser o grande protagonista, que vai realizar os grandes feitos. É um africano, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Sendo alterado o tempo todo, centenas de vezes nos últimos dias, porque estão fazendo isso. Eu acho que o que a gente pode tirar de consenso entre todas essas versões é que, o Yasuke de fato existiu. 2, ele de fato serviu ao Oda Nobunaga no período Sengoku. 3, ele portava armas. Isso é consenso, todo mundo aprova isso. Então eu admito que eu tô com muita dificuldade de entender por que a galera tá reclamando tanto sobre relevância histórica e acurácia histórica do protagonista mais relevante e mais acurado historicamente de toda a franquia Assassin's Creed até hoje. Simplesmente que os outros protagonistas não existem, nunca existiram, são fictícios. E aí que tá, o Peter pegou o ponto errado. Foi por isso que o vídeo dele acabou sendo tão mal recebido. Porque o problema não era esse. A galera não tá se apegando à precisão histórica porque elas querem que Assassin's Creed seja um jogo ultra preciso historicamente. Não, a questão é toda essa que eu trouxe até aqui. Eu tinha falado tudo isso bem antes de ver o vídeo do Peter. Então assim, já tá na cara que o que tava incomodando as pessoas é simplesmente porque é uma grande franquia. Quando chega a vez de contar a história do Japão, ao invés de colocar um japonês ali, um samurai japonês pra ser o grande protagonista, coloca um africano. Não faz o menor sentido, assim como não faria, como eu já falei, pegar um Assassin's Creed pra contar uma história que se passa na África e o protagonista ser um viking ruivo. Esse é o ponto.
E como o Peter não entendeu essa parte da discussão, e ele próprio admite que ele meio que caiu de paraquedas nisso, ele fala que, pô, eu achei que todo mundo gostava do Yasuke e de repente me deparei com isso. Esse é um ponto relevante também, tá? É mais um daqueles momentos que prova que a lacração ela foi tão longe, tá todo mundo tão de saco cheio, que agora ela já tá gerando o efeito oposto ao que ela se propõe. Porque teoricamente toda essa inclusão e representatividade é pra gerar ainda mais simpatia e empatia do público para com as minorias oprimidas, né? Então você ter muitos negros sendo representados o tempo inteiro faz com que você simpatize, com que você se veja mais vezes ali no papel desses negros, e também com que os negros que não eram tão representados assim, agora eles se vejam mais vezes nas telas também. A desculpa é essa. Só que quando isso começa a ficar ultra forçado e precisa ter representatividade em absolutamente tudo, então você não pode ter nenhuma história europeia protagonizada por europeus, você não pode mais contar a história da Europa tendo os europeus como seus próprios protagonistas. Você sempre precisa colocar um africano no papel de destaque, você tem que colocar uma mulher negra trans de, sei lá, 600 anos atrás no meio da história, simplesmente porque precisa ter essa representatividade ali também. Quando isso começa a ficar forçado, quando isso começa a ficar obviamente incoerente com o que está sendo contado, as pessoas elas começam a rejeitar cada vez mais. Então, o Yasuke, que antes era uma figura curiosa, que as pessoas achavam interessante, tipo caramba, nossa, um samurai africano, que diferente, que legal isso aí. Antes a percepção das pessoas era essa, hoje que tá todo mundo saturado dessa lacração, o resultado é o oposto do que eles querem. Eles colocam o Yasuke pra protagonizar essa obra e a recepção é altamente negativa, completamente negativa. E as pessoas, ao invés de simplesmente achar o Yasuke uma figura interessante, curiosa e da hora, começam a se perguntar sobre a relevância real dele na história, pra estar sendo representado agora em toda a obra. Tem que colocar esse cara pra ser o grande protagonista de Assassin's Creed, então ele deve realmente ter sido um cara muito, muito importante, né? Aí você vai ver, tipo, a história dele não é nada disso, sequer sabem se ele realmente foi um samurai, começam a estudar e pesquisar mais a fundo e percebem que na verdade esse cara provavelmente foi só um fato curioso no meio da história do Japão que não teve relevância nenhuma, e até as outras obras que até então o pessoal via com bons olhos começam a ser questionadas, tipo, até legal essa história, mas a real é que esse cara foi um bostão qualquer, ninguém nem sabe direito se ele sequer foi um samurai, se ele teve essas batalhas todas, se pá, esse cara nem fez nada de útil e agora tá virando um grande herói, e começa a cair em desprestígio. Por quê? Porque tá lá a militância identitária, woke, lacradora, forçando a barra cada vez mais. Se não fizessem isso, as pessoas continuariam vendo só como com mais simpatia, né, pra essas figuras. A mesma coisa com as protagonistas femininas, porque também tem esse lance, né, ele tá dividindo o protagonismo com uma mulher. E aí, os nerdolas sempre gostaram de histórias com protagonistas femininas, mas com protagonistas masculinos, porque, de fato, é um universo onde os homens fazem mais sentido, né, porque tem muita ação, porradaria, e esse é um universo mais masculino. E também, sim, gera uma identificação maior com o público principal nerdola, que são homens. Só que hoje em dia, você fica com muito mais receio quando a protagonista de uma obra é uma mulher, não porque você não gosta de protagonistas mulheres, mas porque você sabe que provavelmente, se fizeram essa força pra colocar a mulher ali pra ser a protagonista, é porque querem passar mensagenzinha e lacrar também. Então você sabe que não é só a mulher protagonista. É a mulher protagonista com todos os homens ao redor dela sendo inúteis, sendo imbecis, sendo insuficientes, sendo subjugados por elas, sendo fracos, sendo covardes. E ela é a única que pode brilhar e que mal tem desafios, não passa por adversidades, porque a mensagem do jogo tem que ser sempre de que a mulher pode fazer tudo que o cara faz e ela é superior aos caras, e como os caras na verdade são patéticos, então você já espera esse tipo de mensagenzinha. Ai, que eu não preciso de você, eu não preciso de ajuda. Você já espera uma personalidade antipática, né? É que aquela mulher que, a polêmica do Zangado, né? Aquela mulher que não precisa de ajuda pra absolutamente nada, e como estava certo Zangado, depois a gente viu tudo que aconteceu aí com a Sweet Baby Inc, e como realmente tem muita lacração nos jogos, a gente já sabe que isso geralmente tá junto com o combo dessas obras lacradoras. Elas são forçadas pra vender essa ideia desse mundo woke, que é basicamente o oposto do mundo real, né? O que os wokes defendem é que seja tudo ao contrário. E é realmente isso. Pra quem acha que os lacrolas não são tão chatos quanto os nerdolas, eles são tão chatos quanto, e muitas vezes bem pior. Porque além de tudo, as reclamações dos lacrolas são bem imbecis. Por exemplo, recentemente saiu a escalação de 2 personagens do live action de The Last of Us, a segunda temporada. E o segundo jogo de The Last of Us, ele já é bem lacradorzinho. Eu sei que isso é controverso, tem muita gente que acha que não, mas enfim, a série tem muito material aí pra aproveitar e aprofundar bem mais na lacração se quiser. E 2 mudanças que incomodaram os lacrolas, olha que curioso. A primeira foi a namoradinha da Ellie,
que no jogo é feia, basicamente no jogo ela é feia, e no live action escalaram uma atriz que o pessoal falou que é bonita. Então ela é mais bonita que a personagem do jogo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é essa aqui, né? Que no jogo, assim, ela é bem feinha, e aí colocaram uma atriz mais bonita que a do jogo, e reclamaram disso. Reclamaram que decidiram pegar uma atriz que não se parece tanto só porque ela é mais bonita. Olha só que coisa engraçada, né? Porque geralmente a reclamação dos nerdolas é o contrário, exatamente o oposto disso. Você tem vários personagens que na ficção são muito bonitas e quando vão rolar essas adaptações woke, tentam dar uma embarangada, né? O tal do barangaverso. Fazem com que as mulheres sejam cada vez mais feias, com os corpos normais e não com os padrões de beleza inalcançáveis. E aqui meio que foi o contrário. Reclamaram porque não colocaram uma atriz feia pra fazer o papel da Tina. E a outra reclamação foi essa aqui, ó. Fotos recentes de Caitlyn Dever sugerem que até o momento a atriz não apresenta o físico comparável ao da Abby na maior parte do jogo. E eles estão reclamando muito. Eu não acredito que a Abby realmente não vai ter o físico igual dos jogos, sendo que a característica principal da personagem não é possível. Estão reclamando que a atriz que colocaram pra interpretar a Abby não parece um homem, basicamente. Ela não é super ultra forte, muito diferente do padrão normal, né, da maioria das mulheres. Por quê? Porque no jogo, a Abby tem um corpo super masculinizado. Realmente, em alguns takes, você mal sabe se é uma mulher ou se é um homem. E isso tem tudo a ver com a agenda woke. Porque eles querem que os homens sejam cada vez mais femininos e as mulheres cada vez mais masculinas. Como eu falei, é um mundo do contrário. É um mundo onde é bonito ser feio, é um mundo onde o homem legal é o homem feminino, emasculado, e a mulher legal é a mulher mais masculina possível, grandona, mais forte que todo mundo, superior a todo mundo. Tem que ser basicamente o oposto da realidade, né? Por isso que eu falo, são os negacionistas da biologia no seu máximo. Eles ignoram que sim, existem padrões de beleza na sociedade, que a gente identifica beleza em proporcionalidade, né, no padrão áureo, na simetria. Eles ignoram que os homens são, em média, muito mais fortes que as mulheres. Eles ignoram que os homens têm muito mais esse ímpeto de proteger, de serem heróicos realmente, de se colocarem na ação. Nada disso importa, porque eles querem simplesmente inverter tudo. E aí eles reclamam quando as coisas não são invertidas. E não é engraçado você ver que aqui eles falam, poxa, que absurdo, não colocaram a personagem exatamente igual no jogo, musculosa. Os músculos eram a principal característica. Você vê, o músculo dela é a principal característica que você não pode mudar. Agora, o sexo, sei lá, do ancião, do Doutor Estranho, isso não é uma característica importante. O ancião pode perfeitamente ser substituído por uma mulher na versão cinematográfica que não muda nada. Imagina, não muda nada você trocar um homem por uma mulher, não muda nada você trocar um branco por um negro. Agora, você colocar uma mulher que no jogo é muito musculosa por uma que não é muito musculosa, isso é inadmissível. Como assim vocês não colocaram uma mulher que parece um homem pra interpretar ela? Isso é importantíssimo. E vale dizer, olha só o tamanho do braço dessa mulher. Pra uma atriz chegar no braço desse tamanho, o pessoal falando, até agora ela não tá com esse porte físico. Até agora não, ela não tem como chegar nesse porte físico. Ela teria que fazer uns 5 anos de treinamento pesado usando bomba pra talvez chegar nesse porte físico. Porque isso aqui é um corpo irreal feminino, tá? Isso é um corpo que uma mulher não consegue naturalmente. Esse aqui é um padrão de beleza irreal. Não digo que é um padrão de beleza necessariamente, mas é um padrão irreal. E agora eles querem, agora eles fazem questão. Pô, eu não conheço, assim, de cabeça eu só consigo pensar numa atriz que tem um porte físico mais ou menos parecido com ela, que é a Gina Carano, aquela que foi cancelada porque ela é based demais, né, porque ela é de direita, então ela foi cancelada. A Gina Carano, que já foi lutadora, ela é bem forte, mas ela não seria chamada. Então assim, é bem difícil você achar uma boa atriz com essa massa muscular, né, é muito difícil. Ou você poderia chamar, sei lá, uma fisiculturista e colocar ela pra fazer o papel da Abby, mesmo que ela não seja uma atriz muito boa. Então é uma situação complicada. Ou você resolve em CGI. Mas pra vocês verem, os lacrolas reclamam das mesmas coisas. Só que eles reclamam o contrário. E eles reclamam menos porque o entretenimento é feito pra eles. Então é muito raro você ver uma mulher que na mídia original é feia sendo transformada em bonita. É muito raro você ver uma mulher que na mídia original é praticamente um homem sendo transformada numa figura mais feminina. É raro, mas quando acontece eles estão lá reclamando. Da mesma forma, se contasse uma história focada na África e o protagonista fosse um inglês branco, loiro, de olhos azuis, eles reclamariam com toda certeza. Iriam falar, a história do Salvador branco. Eles já reclamam disso, na verdade, né? Eles já reclamam. Então é isso. A Ubisoft lacrou. O grande problema não é a precisão histórica, porque de fato Assassin's Creed não é um jogo historicamente super preciso. A maior parte do vídeo do Peter é provando isso. Ele passa a maior parte do tempo provando que Assassin's Creed não é um jogo muito preciso do ponto de vista histórico, o que todo mundo sabe. E, novamente, ninguém nem esperava isso.
Se fosse mais um protagonista inventado, mas ele fosse japonês, ninguém estaria reclamando. Então o problema é o fato do protagonista ser africano, sim, porque é o protagonista africano no Japão. Se fosse um protagonista africano na África, ninguém estaria reclamando também. E se fosse um protagonista japonês na África, estariam reclamando também, porque não faz sentido. Porque pelo menos as reclamações dos nerdolas são reclamações que fazem sentido, né? Ao contrário das reclamações dos lacrolas, que é basicamente, se não lacrou, então eles estão reclamando. O lacrola reclama quando o jogo faz sentido demais. Quando o protagonista da Europa é um homem branco europeu, e ele fala, não, tinha que dar um jeito de inventar uma história onde o protagonista seja uma mulher negra trans, mesmo que isso aconteça numa época em que nem existia transição sexual ainda. É ficção, tem licença poética. O importante é que a gente tem que sempre representar o mundo hoje diverso, como é o objetivo, né, da ESG, da Sweet Baby Inc., mas diverso apenas quando se passa na Europa, né? Ou no Japão também, como a gente tá vendo, né? Mesmo que asiáticos teoricamente também sejam minoria, é uma minoria que eles não ligam, porque é a minoria muito bem representada, né? Então, japonês não importa, porque eles não vão querer uma super representatividade numa história que se passa na África. Basta ver o Wakanda mesmo, né? Pantera Negra. Eles não fazem questão que o elenco de Pantera Negra seja super diverso, que você tenha vários brancos lá também, você tenha ruivos, você tenha loiros. Não, eles querem que realmente tem que ser tudo negro, e é isso. Porque eles são racistas, né? Só que eles são de sinal trocado. O que eles querem, na verdade, é que seja sempre a representação estética que eles defendem. Eles nunca vão reclamar de diversidade se o elenco for todo negro, for todo feminino, porque aí tá certo, não tem problema, que só tenha mulher. Nunca vão reclamar de representação ruim se todos os homens forem mal representados. Se todos os homens da obra forem escrotos, tiverem características negativas, isso tá de boa. Representação negativa é você colocar uma mulher gostosa, né, pra ser a mocinha, a donzela indefesa. Isso aí não pode. Agora, todos os homens que aparecem no filme serem uns imbecis, fracos, inúteis, idiotas, cheios de defeitos, isso tá de boa. É porque, né, na cabeça deles, na visão deles é assim mesmo. Negros são superiores, brancos são os vilões da humanidade. Mulheres são superiores, homens são vilões da humanidade. O Lacrola divide o mundo assim. Então, o que ele quer é que seja assim. Se não faz o menor sentido, mas o protagonista é uma minoria, tá de boa. É isso que eles querem. E aí o nerdola vai reclamar, porque o nerdola quer uma coisa que faça mais sentido, que é uma coisa mais fiel ao que ele já está acompanhando. Então, se a base do jogo geralmente era fazer essa representação do protagonista que fizesse sentido ali com a região que está sendo representada, você coloca um italiano para ser o protagonista do Assassin's Creed que se passa na Itália, e aí você quer que aconteça a mesma coisa no Japão, não, você é preconceituoso porque você não aceita um negro em papel de destaque. E é engraçado porque tem um momento do vídeo em que o Peter chega a falar das outras representações que já fizeram do Yasuke e que ninguém reclamou. E eu achei engraçado porque isso é um argumento contra o que o Peter defende ao longo de todo o vídeo. Ele fala, assim, ele dá a entender, e eu sei que ele não quis dizer isso, porque ele já falou lá no grupo do WhatsApp, e eu sei que ele deve fazer um vídeo esclarecendo melhor isso. Ele não queria passar a ideia de que todo mundo que tá reclamando do Yasuke é racista. Mas, infelizmente, ele meio que acaba passando essa ideia. Só que tem um momento que ele fala, pô, já tiveram outras representações do Yasuke que ninguém reclamou, ele já tinha sido representado várias outras vezes, todo mundo achou legal, eu achava que todo mundo gostava do Yasuke. Então, isso por si só já prova que o motivo principal da reclamação não é o fato de que o Yasuke é o protagonista, porque já aconteceu outras vezes e ninguém reclamou. O próprio Peter mostra isso no vídeo dele. O problema é a forma como deturparam a franquia pra lacrar. Essa é a grande crítica. E sim, foi uma lacrada. Ele ainda fala também, né, da história daquela pirata, uma das únicas piratas mulheres que existiu, e se fizesse uma história, né, o Assassin's Creed, que se o Assassin's Creed focado no mundo pirata ali tivesse ela como uma das protagonistas, também diriam que é lacração, e diriam porque provavelmente seria mesmo. Aí cai no que eu já disse antes. Se ela tivesse presente na história sendo produzida pela Ubisoft, grandes chances da história ser centrada nela e ela ser mostrada como a melhor pirata de todas. Sendo basicamente a única mulher pirata que existiu, ela tem que ser a melhor e a mais destacada de todas. E é engraçado, né? Porque nessas horas, os lacrolas não acham ruim quando você representa uma exceção, quando você representa um caso isolado. Porque essa pirata mulher, porque o Yasuke, eles são casos completamente isolados dentro da história dos piratas ou da história asiática. Mas aí tudo bem. Porém, quando é pra representar, por exemplo, a polêmica do Herói do Escudo lá, o anime do Herói do Escudo. Quando é pra representar uma mulher fazendo falsa acusação, o que eles falam? Que absurdo fazer essa representação, porque a maioria das acusações são reais. São poucas as acusações que são falsas e eles estão representando, são casos isolados. E aí eles vão usar isso como narrativa, isso é uma irresponsabilidade tremenda. Nessa hora, então, você tem que se ater ao que acontece na realidade. Se a maioria das acusações são reais, você não pode colocar nunca numa história
uma acusação falsa. E é questionável esse número de que a maioria das acusações são reais, tá? Só pra pontuar, mas é que é o argumento deles. Agora, você pode perfeitamente ignorar toda a história dos japoneses, né? Toda a história dos asiáticos e colocar um africano pra ser o grande herói ali daquela história. Nesse ponto não tem problema nenhum que seja um caso super isolado. O único negro que tava por lá é o cara mais incrível de todos. Enfim, as pessoas reclamam porque não aguentam mais lacração. E esse tipo de obra apenas fortalece mais ainda o discurso anti-woke. Porque a galera tá percebendo que tá cada vez mais forçado. Ninguém aguenta mais isso. Sim, esse papinho de que você precisa ter essa representatividade em tudo hoje em dia é um saco. É uma merda. Você saber que não pode mais existir uma história europeia, não pode mais contar um conto da Dinamarca com personagens dinamarqueses, porque isso é racista. Se todos os personagens de uma história clássica da Dinamarca forem dinamarqueses, isso é preconceito. Um dos protagonistas precisa ser um negro. Você não pode mais contar uma história onde 99% do público é mais, sei lá, uma história de soldado, né? Se não tiver uma mulher em destaque entre os soldados, mostrando que ela também pode ser uma soldada tão boa quanto os caras, aí é muito machista. Então isso é um saco. As pessoas não aguentam mais. Porque é exatamente isso. É o Lacrola querendo que a realidade seja o oposto do que ela realmente é. O Nerdola luta para que a história e para que a biologia e para que o mundo real seja respeitado. O Lacrola luta pelo oposto, pela distorção completa da história, da biologia e dos fatos reais. Isso é o que difere essencialmente os dois grupos. E é por isso que, mesmo não estando nem aí para esse jogo, eu não vou jogar esse Assassin's Creed. Talvez eu até tivesse interessado no jogo se eu não tivesse vendo que ele tá cheio de lacração. Mesmo já tendo abandonado a franquia, eu realmente gosto dessa ambientação de samurais e de ninjas. Então, realmente, talvez eu desse uma chance. Mas eu definitivamente não vou jogar esse jogo, então eu não tô nem aí, mas ainda assim é fácil ver que os nerdolas estão certos, como de costume. Ah, antes de encerrar eu tenho que falar ainda, né? O Peter deu uma vacilada nesse vídeo, mas, cara, não vai lá pesar em cima dele, porque ainda que o Peter deu uma deslizada aqui e ali, ele é sim um aliado, e ficar tentando jogar ele pro outro lado é um problema. Tem um momento no final do vídeo, vamos encerrar, tem uma coisa que eu preciso mostrar ainda aqui. O Peter fala que isso aqui é perigoso, que essa direção é perigosa e que pode gerar uma reação muito mais negativa do que positiva. Vamos ver aqui. Cara, não vamos se fazer de besta aqui. Todo mundo sabe que o japonês médio, o gamer médio, não são os maiores fãs de negro. Isso não é mistério. Os filmes de heróis que vão pra Ásia, pô, eles cortam os negros dos pôsteres. E algumas vezes são caridosos pra deixar ele bem lá no fundo, né? Enquanto no pôster original, eles estão na frente. Todo mundo vive no mundo real aqui e sabe do que eu tô falando. Sabe que isso é real. Absurdo. Surreal. Mas real. Você que joga online, você que já viu o chat de Discord, você sabe o que eu tô falando sobre o gamer médio. O fato de nerdolas estarem comprando esse barulho por causa de um personagem negro, né? Essa parte que o Peter fala muita coisa que ele dá a entender, né? Que quem tá criticando é porque não gosta de negro. É porque isso realmente acontece e tal. Olha, de fato, existem racistas. Existem pessoas que o principal problema deve ser só porque ele é racista mesmo. Mas essa passa longe de ser a explicação maior. Porque não justificaria esses dislikes massivos. Essa revolta global. Então, sabe, o mundo inteiro, de repente, agora é muito mais racista do que era poucos anos atrás, onde aceitava tranquilamente esse tipo de obra. Ou seja, o movimento negro e o movimento woke não serviu pra nada, né? Porque hoje, então, o mundo tá muito mais racista do que tava até antes deles começarem a fazer todo esse ativismo, essa militância. Mais um ponto contra a agenda woke. Agora, o problema desse discurso é que, em primeiro lugar também, né, ele meio que mistura ali a China com o Japão, porque quem faz esse negócio de esconder os negros é muito mais a China do que os asiáticos em geral. Talvez até aconteça no Japão, mas é mais a China, curiosamente, né? Os esquerdistas ali, né, da Ásia, os comunistas. Só que esse discurso, ele passa essa ideia, né, de que se você tem problema, então é por isso que tanta gente também, né, o Peter, ele bateu muito em espantalhos, focando nessa questão da precisão histórica, que não é o ponto central, e ainda dá a entender que se você não gostou, você é racista. E isso não pegou nada bem. Mas vamos lá, ainda tem um ponto que eu quero destacar aqui no comentário dele. O fato de um samurai negro, um personagem que realmente existiu, despertar tanta raiva, gerar tanta briga, mobilizar centenas de milhares de pessoas, querendo o tempo todo criticar o jogo e reduzir a figura do Yasuo, a figura de um escravo a todo custo, diz muito, ok? Eu entendo que talvez você sinta que tá lutando contra o movimento, que você sinta que tá lutando contra a lacração, mas na verdade você tá se deixando levar pela emoção, tá tentando ganhar força na sua luta usando a quantidade de pessoas indignadas com Yasuo. Só que você nem tá se dando conta que você tá se alinhando com pessoas, comunidades racistas de fato. Existem pessoas racistas, pessoas que realmente se incomodam vendo um personagem negro protagonizando alguma coisa. E esse é um caminho muito perigoso e que acaba matando a credibilidade moral dos nerdolas. As pessoas vão se lembrar disso quando vocês forem tecer uma crítica real, uma crítica bacana, válida. As pessoas vão descredibilizar a tua crítica
porque você fez essa crítica agora, porque você participou de um movimento desse. Vocês precisam saber que tipo de briga vocês querem comprar. Porque esse é o tipo de briga que tá expondo vocês. Vocês estão se colocando na exata posição que os lacrosse dizem que vocês são. Inclusive, esse é um recado que eu queria passar até pros nerdolas, ok, galera? Porque assim, eu me considero um nerdola, eu me considero de verdade. Mas acho que vocês já chegaram num ponto tão extremista que vocês não estão mais conseguindo enxergar o brilho real das coisas. Esse rebuliço, essa indignação pública absurda que tá rolando por causa do Yasuke, na verdade vai ser um backfire contra todos os nerdolas. Simplesmente porque vocês estão dando total razão pra quando o Lacrola chega e diz que, na visão dos nerdolas, só o fato de ter negro ou mulher já é lacração. Eles falam... Aí, ó, o Peter comprou os argumentos errados e olha que engraçado, eu queria destacar esse ponto porque ele achava que os nerdolas reclamando do Yasuke em Assassin's Creed, que é lacração, é obviamente lacração, ele achava que isso iria dar um backlash pros nerdolas e que iria ser um tiro que sai pela culatra. E o resultado foi que o vídeo dele, sendo contra os nerdolas e defendendo os argumentos lacrolas, é que saiu pela culatra, porque a galera ficou revoltadíssima com esses argumentos do Peter e sentiu que ele realmente estava defendendo os argumentos lacrolas. Então, assim, eu acho que o próprio Peter percebeu, no fim das contas, que foi exatamente o oposto do que ele estava dizendo aqui, que o backlash foi mais pra ele, porque, vamos falar a verdade também, né, já que falamos tanto sobre essa diferença da visão de mundo do nerdola e do lacrola, a maioria das pessoas são nerdolas, quer dizer, a maioria das pessoas são de direita, são mais conservadoras e definitivamente não são lacrolas, assim, que a maioria é nerdola, é um exagero, mas definitivamente os lacrolas são a minoria, tá? Só que eles faziam muito barulho, eles tinham conseguido tomar os espaços da mídia, do entretenimento, então eles conseguiam cancelar os outros mesmo sendo em menor número, mas a gente vê pesquisa após pesquisa, a gente vê, cara, é só você acompanhar os números da Liga Nerdola e dos lacrolas em geral, é só você ver o resultado de um boicote nerdola e de um boicote lacrola. Os nerdolas têm muito mais volume, têm muito mais força, têm muito mais presença, tem mais quantidade, são a maioria, inclusive são a maioria dos espectadores do Peter também. Isso é bastante óbvio, né? Por mais que o Peter ele não seja tão posicionado assim, né, nessas pautas identitárias, né, nessa guerra cultural, ele mesmo falou, ele se considera um nerdola, ele é mais nerdola, ele tá no nosso time. Às vezes ele compra umas narrativas que estão erradas, né? Ao meu ver, assim, às vezes ele se equivoca, e provavelmente ele tem a mesma visão do lado de cá. Mas fato é, a maior parte do público dele é nerdola e não lacrola. Porque se os nerdolas já são, entre essa comparação, nerdola e lacrola, os nerdolas já são a maioria no geral, entre o público do Peter é mais ainda. Porque pouco lacrola aceita escutar qualquer coisa que vai contra a narrativa deles. E o Peter já falou coisas que vai contra a narrativa deles. Então são poucos que vão sobrar ali. Eu chutaria que 95% da base de fãs do Peter é mais nerdola do que lacrola. Vão ter vários ali no meio que são mais isentos, mas provavelmente vão pender mais pro lado dos nerdolas na hora do vamos ver. Então, o público em geral não curtiu muito, porque o Peter, ele desafiou, digamos assim, o próprio público comprando os argumentos lacrolas e de forma equivocada, porque ele atacou espantalhos, não era isso que o nerdola tava reclamando. Então ele comprou essa ideia de que, pô, vocês estão incomodados só porque o protagonista é negro. E ele mesmo, várias vezes durante o vídeo, refuta esse próprio argumento dele, mostrando, pô, já representaram várias vezes o Yasuke e ninguém reclamou. Exatamente. Então será que não tem um motivo pra terem reclamado agora, que é pra além do fato de ele simplesmente ser negro? Será que não tem um motivo pra além da simples precisão histórica? E é isso que a gente acabou vendo. Nos comentários aqui, mano, os primeiros que aparecem, ou é zoando o Peter por causa da idade, ó, o Peter é o cara certo pra falar porque ele viveu nessa época, ou é discordando completamente da opinião dele, ó. Pra mim o ponto é simples, não gostar da escolha do Yasuke como protagonista é uma opinião, gostar do Yasuke como protagonista é uma opinião. Dizer que todo mundo que não gosta da escolha do Yasuke como protagonista é racista, isso é lacração. E sim, tá completamente certo. Aí, ó, Peter, ninguém dos nerdolas tá reclamando pelo cara ser negro, mas sim por ele só ter sido escolhido por isso. A Ubisoft, pela primeira vez, usa um personagem real apenas como justificativa histórica. Exatamente. Aí aqui, mais um zoando, ó, simplesmente o mais sensato de todos. O Peter defendendo seu querido amigo Yasuke, que um dia lutaram lado a lado. Então, ou é comentário zoando o Peter, chamando ele de velho, ou é comentário discordando dele. Pelo menos os principais, assim, que eu dei uma lida. Então, teve bastante dislike esse vídeo. E eu espero que o Peter consiga entender. Mas a galera que tá querendo chamar o Peter de lacrola, de isentão por causa disso, também não tá fazendo um bom serviço, porque o Peter é um aliado importante, então quero terminar o vídeo fazendo esse apelo. Não vai classificar o Peter como um isentão ou como um lacrola, porque nesse ponto aqui ele acabou se colocando do lado errado, né? Na minha opinião, o lado errado, na opinião de muitos de vocês provavelmente também. A gente conversa direto, eu sei que o Peter, ele em geral é bem mais based, só que às vezes ele tem uma leitura do cenário que é diferente da nossa, acontece. Mas ele é um cara muito importante, é um cara que alcança muitas pessoas, é um cara que fura bolhas e na maior parte do tempo ele tá lá defendendo as mesmas posições que a gente. Às vezes ele até perde a linha, inclusive tem alguns vídeos, alguns acontecimentos aí que ele também defendeu veementemente o lado dos nerdolas. Só que essa treta ele não entendeu muito bem, né? Ele caiu de paraquedas nela e acabou
caindo em alguns argumentos espantalhosos aí dos lacrolas, o que mostra como eles também são eficientes em desvirtuar, né, o que a galera realmente está defendendo. E se você não estiver atento, você também pode ser pego aí sem nem se dar conta. Mas enfim, essa foi a polêmica do dia. Deixa aí nos comentários o que você achou de toda essa história. Foi meio confuso tentar lembrar de tudo que eu tinha falado na live para, né, não deixar alguns argumentos escaparem. Evidentemente algumas coisas faltaram, mas eu tentei fazer esse vídeo o mais completo possível. Espero que tenha sido do seu agrado. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilha, passa o vídeo adiante. Espero que o Peter assista e leve numa boa também aqui. Não quero atacar ele de forma nenhuma. Tenho o maior carinho e maior respeito pelo trabalho do Peter. É isso, tamo junto, meus queridos, e até a próxima. Valeu!